E falando um pouco sobre o meu pai, é, o meu pai ele foi uma forma, algo que aconteceu com ele. Certa vez eu fui para a escola e quando eu cheguei da escola, eu vejo aquele clima estranho lá em casa. E todo mundo calado, por ali pelos cantos, sem falar nada. Aí tem uma tia que ela falou assim pra mim, é, eu vou falar. Ninguém tem coragem de falar, mas eu vou falar. Porque uma hora ele vai saber. Aí eu já passou ali um pouco da fome. E na mesma hora, eu creio que o Espírito Santo me deu discernimento. Na mesma hora, antes que ela abrisse a boca para falar, eu tive discernimento. Meu pai. Aí eu falei, pode falar. Ela falou assim, teu pai só tava com mais ou menos de 2 semanas que ele tinha saído do presídio. Passaram uns 4 anos lá no penal, no antigo penal Paulo Sarazate. Aí ela fala assim pra mim, o teu pai, ele foi fazer um assalto e saindo do banco, eles bateram num ônibus e o parceiro dele morreu na hora, deu traumatismo craniano e ele tá entre a vida e a morte no hospital. Aí eu me desesperei, porque tinha pouco tempo que ele tinha saído do presídio, eu já tinha passado muito tempo sofrendo com essa situação, porque eu orava muito por ele, porque eu sentia também por ele viver essa vida, porque ele era o tipo de pessoa que ele não era, vamos dizer assim, um ladrão que passa despercebido. Ele era uma pessoa onde frequentemente tinha polícia atrás dele, helicóptero e todo esse tipo de coisa. E ele estava sempre fugindo, estava sempre levando bala. E os assaltos que ele fazia, muitas das vezes passava ao vivo na televisão, via ele, né? Era coisa mesmo de filme, coisa de louco. E ali naquele momento eu me desesperei, fui para um lado, fui para o outro, e eu via as pessoas chegando da família dele para ir lá em casa, dar notícia, dizer como tava, dizer que ele não ia escapar. E foi minha avó, foi meu tio. Eu percebi pela movimentação que o negócio era mais sério do que eu pensava. Aí foi onde a minha mãe me viu desesperado, e nesse tempo eu tinha passado uns dias sem ir para a igreja. E aí ela falou assim, faz um voto com Deus, mãe. Tu não tem tanta fé? Faz um voto com Deus. Aí eu falei assim, mas como é que eu vou pedir algo pra Deus do jeito que eu tô, mãe? Eu não tenho nem cara. Aí ela saiu, chorando. Só que mesmo assim eu saí pelos cantinhos, ninguém viu. E eu fui lá no último quarto. Depois do quintal tinha um quarto lá em casa. Eu fui lá e eu falei pra Deus que se Deus... Eu fui ousado no meu pedido. Porque eu poderia pedir pra Deus poupar a vida dele. Mas eu não pedi só isso, porque ele tava lá e ele tava escoltado, né? E eu falei que se Deus poupasse a vida dele e restaurasse a saúde dele mental, porque ele não conhecia ninguém pela pancada que foi toda na cabeça. Tava como um louco. E trouxesse ele pra casa, porque ele já tava escoltado, um hospital cheio de polícia pra levar ele pra cadeia. Eu nunca mais me afastaria da presença de Deus. Deus fez um milagre por completo. Milagre completo. Deus trouxe pra casa, com menos de um mês, ele tava conhecendo as pessoas, né? E tá vivo até hoje. Tá com mais ou menos uns 2 anos atrás, eu conversando com ele ali na varanda da minha casa. Aí eu falei pra ele, pai, como foi aquele negócio lá, naquele assalto que o senhor e o finado Zé Walter fez naquele tempo, que vocês bateram no ônibus e que o hospital tava escoltado de polícia, o senhor não tinha que ser preso? Aí ele falou assim, pois é, cara, eu tinha que ser preso. Eles me levaram até na delegacia. Só que quando chegou lá, o delegado disse que... Aí ele enrolou um pouco. Aí falou assim, cara, não sei não, não sei não. Só sei que
que eles disseram que não ia ficar comigo lá não, mas eu não entendo não, até hoje eu não entendo que foi aquilo ali não. Aí eu falei pra ele, se eu disser pro senhor que eu fiz uma volta com Deus naquele dia, aí ele, eu acredito.